Olá, você está assistindo a TV Estadão, que hoje entrevista o professor Cláudio Couto, cientista político e professor da GV, também coordenador do mestrado em Gestões Públicas da Universidade. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Também participa da entrevista a economista e jornalista Fernanda Boldrin. Obrigada, professor. Obrigado. Nós vamos falar hoje, professor, sobre os grupos de renovação política, uma novidade dessa eleição de 2018. Como é que o senhor avalia a atuação desses grupos de renovação política no Congresso? Há algum tipo de coesão nas propostas ou eles dispersam dos partidos políticos ou eles têm uma bandeira própria? Olha, acho que eles têm, se não, uma bandeira própria talvez seja um termo muito forte, né? Mas eles têm elementos em comum. E o sentido desses grupos é justamente esse, né? É criar elementos de uma agenda comum em parlamentares de diferentes partidos, em políticos de diferentes partidos. Se não fosse isso, não faria muito sentido montar esse grupo, né? Então, só para dar um exemplo, né? A RAPS, que é talvez o mais antigo deles, o primeiro deles, né, que juntava gente do mais variado espectro político-ideológico, tinha lá uma série de elementos que todos ali, a rigor, deveriam estar comprometidos com ele, do tipo questão ambiental, sustentabilidade, que até dava nome à rede, uma preocupação com valores republicanos. Tanto faz se você é de esquerda, se você é de direita, se você é de centro, você pode, a rigor, se articular em torno desses compromissos. E os outros grupos têm também esse tipo de característica com os seus elementos próprios, com as suas características próprias. Agora, isso é diferente de você ter uma bandeira propriamente partidária, que tende a ser mais específica num certo sentido, né? Tende a ter, talvez, um corte mais claro. Alguns partidos não têm, né? Talvez alguns desses grupos, desse ponto de vista, sejam até mais consistentes do ponto de vista das suas bandeiras, do ponto de vista das suas orientações, do que alguns partidos. Mas eles conseguem congregar gente de diferentes organizações partidárias. E aí, consequentemente, como no parlamento, para você aprovar qualquer lei, você tem que ter maioria, faz sentido que você comece a articular essa maioria entre aqueles que, em diferentes agremiações partidárias, compartilham com você de certos pontos. E aí me parece completamente natural que os membros dessas organizações que estão em diferentes partidos se articulem para fazer propostas, para defender essas propostas, para defender uma agenda comum. A gente levantou alguns dados e a gente viu que alguns deles, por exemplo, apresentam mais propostas com gente de grupos de renovação do que com deputados do próprio partido. Até que ponto essa articulação conjunta entre eles pode ir sem interferir realmente nessa estrutura partidária? Eu acho que em parte isso tem a ver exatamente com essa estratégia de uma articulação suprapartidária ou pelo menos transpartidária. Uhum. Então eles têm um ponto de partida já grande, que é cada um em um lugar, cada um em um partido diferente, podendo já iniciar uma proposição que, a partir dali, pode se irradiar para dentro do partido de cada um. Então, me parece que é uma vantagem quando você tenta defender uma proposta nesses termos. Segundo, há realmente pontos em comum, ideias em comum que os aproximam, inclusive, muitas vezes, vários deles fizeram cursos de formação, tiveram experiências prévias, são amigos de outros lugares, e aí esse tipo de articulação me parece mais ou menos natural. Agora, acho que tem um outro ponto que precisa ser enfatizado, que é o seguinte, né? Existe um mercado político, né? E a gente tem que entender por que esse tipo de organização emerge. Por exemplo, quando a gente volta lá ao comecinho dos anos 80, havia lá uma crise dos partidos mais tradicionais na Europa e aí começaram a surgir novas organizações partidárias. O caso mais notável é dos partidos ambientais, o Partido Verde na Alemanha, ou dos partidos que a gente chama de pós-materialistas, né, como o Partido Radical na Itália, aqueles partidos que tinham temas. Né? Esse é mais recente, né? O Partido Pirata é uma coisa já, vamos dizer, anos 2000, né? Mas esses partidos lá dos anos 80, eles tinham, sobretudo na temática ambiental, dos valores pós-materialistas, questões de orientação de gênero, questões de minorias étnicas e tudo mais, os seus grandes temas. E por que eles surgiram naquele momento? Porque os partidos tradicionais não davam voz a esse tipo de demanda. Se eles não dão voz e tem esse tipo de demanda na sociedade, tinha inclusive uma organização na sociedade para isso, movimento ambiental no caso, e os outros movimentos de minorias e de grupos de identidade, era natural que esses fossem procurar um outro lugar e encontrar no seu lugar nessas novas agremiações partidárias que surgiram. E repito, o caso mais notável é o Partido Verde, na Alemanha. Agora, hoje a gente tem uma crise que é super generalizada dos partidos, e que não tem a ver apenas com uma bandeira temática específica, como, por exemplo, a questão ambiental ou a questão de gênero, embora essas coisas sejam presentes hoje de maneira muito forte também.
mas tem a ver, sobretudo, com a questão do modo de se fazer política. Né? Como é que eu faço política? Como é que eu me relaciono com meus eleitores? Há uma crise de representação que atravessa da direita à esquerda. Ela está presente nos mais diversos partidos. E o que várias dessas novas organizações têm proposto é justamente uma forma diferenciada de fazer política. Né? Num certo sentido, menos voltada para os interesses, vamos dizer assim, corporativos da classe política como profissão. E eu acho importante a gente ter claro que ser político é sim uma profissão. O problema não é ser uma profissão, o problema é quando é uma profissão fechada nela mesma, uma profissão que deixa de exercer a contento as suas tarefas, né? O político que atua mais em proveito de si próprio e dos seus colegas do que daqueles que o elegeram. E me parece que esses movimentos surgem em boa medida para tentar dar resposta a isso. Junto, trazem, vários deles, alguns tipos de questões temáticas, relacionados à sustentabilidade, relacionados à responsabilidade fiscal, a uma série de temas, aí vai depender de qual grupo a gente está falando. Mas eu entendo que o que eles vêm fazer é responder a uma demanda não atendida dos partidos. Por isso que eu falei de um mercado político, né? Aproveitar que ela é economista, né? Vem atender uma demanda que os partidos não eram capazes de satisfazer, e se não tem essa demanda sendo satisfeita, quem descobre o nicho vai lá e consegue atender a demanda. E acho que é isso que esses grupos estão fazendo. Com a questão de que eles não podem, eles próprios, diretamente, disputar eleições, porque só partidos no Brasil podem disputar eleições. Mas eles fazem o quê? Formam quadros, apresentam esses quadros, entram nos variados partidos, pautam uma agenda e com isso ocupam o seu espaço. Esse levantamento também mostrou, que foi feito pela Fernanda e pela repórter Paula Reverbel, eles juntaram tabularam todos os projetos dos deputados dos grupos de renovação e constataram que o perfil desses projetos não difere dos deputados que estão na casa há muito tempo. São projetos algumas vezes inócuos, que dão, enfim, nomes de praça ou coisas do gênero. Eles chegam a apresentar até relativamente mais projetos de homenagem e de tornar algo patrimônio público do que a média dos deputados. Exato. De até que forma essa história de grupo de renovação é apenas uma embalagem para os políticos tentarem vender uma imagem de renovação? Olha, pode até ser só uma embalagem, muitas vezes, mas eu creio o seguinte, a proporção de projetos, embora a gente muitas vezes se prenda a isso, nem é a parte mais importante da atuação de um parlamentar. Por que isso? Porque a chance que um parlamentar individualmente tem de aprovar ele próprio um projeto de lei é muito baixa. A não ser justamente esses projetos de lei que são, vamos dizer, projetos de lei inócuos. Porque como são inócuos, também ninguém fica contra e é mais fácil para esse parlamentar aprovar esse projeto, porque todo mundo aprova quase que de baseada esse tipo de projeto. Agora, projetos de lei realmente relevantes, esses têm uma tramitação demorada e para o parlamentar individual é difícil por quê? Porque eles não são um projeto prioritário do ponto de vista do funcionamento da instituição Casa Legislativa. O que é o prioritário? O projeto que chega do Executivo, o projeto que tem o apoio de uma bancada partidária inteira. Esse é o projeto que vai ser prioritário. Então, para o parlamentar individual, às vezes propor o projeto aí que a gente considera mera formalidade, é só uma forma de ocupar também o seu espaço com coisas que ele sabe que vão passar e que não vão enfrentar grande dificuldade para mostrar, estou propondo. Onde que está o trabalho importante do deputado, ou do senador, ou da deputada, ou da senadora? E é para aí que acho que a gente tem que olhar. É para quando ele atua como um relator de projetos de lei, como ele atua na sua comissão temática, dando um parecer. É aí que geralmente a coisa realmente importa. Como um articulador, como alguém que nos debates tem uma influência importante nos debates. Eu creio que essa é a atuação mais importante do parlamentar. Então, às vezes, o que o projeto de lei nos dá é um indicador que é muita fumaça para, na realidade, pouco fogo. Ele não quer dizer muita coisa do ponto de vista do trabalho parlamentar mais relevante, que é esse outro, que é o trabalho em cima dos projetos de lei, dos debates, daquilo que vai efetivamente virar depois política pública. E o do Executivo sempre tem mais chance. Então, pegar, por exemplo, um projeto como esse recente, que foi aprovado agora, do ministro Sérgio Moro, de combate à criminalidade, esse projeto é um projeto que foi aprovado, chega do Executivo, sempre acaba tendo uma tramitação prioritária. E o que foi importante aí? As alterações que fizeram no projeto. É interessante olhar quem foram os parlamentares, o que eles propuseram, o que eles alteraram. Aí você tem uma atuação importante. Mais recentemente, a gente viu aquela comissão de acompanhamento do trabalho do MEC, que até uma das parlamentares importantes era a Tabata Amaral, que é talvez a figura mais conhecida desses grupos de renovação. E que teve um papel importante do ponto de vista de chamar a atenção para problemas ali no funcionamento do MEC.
É um exemplo de atuação parlamentar que acaba sendo mais relevante do que eventualmente um projeto de lei que o deputado propõe, que ele sabe que vai ficar um tempão tramitando, vai para a comissão, no fim vai para arquivo no fim da legislatura. Se ele se reeleger, talvez ele consiga desarquivar. Então, essa me parece a atuação mais importante. Talvez para entender melhor se esses parlamentares de fato estão atuando como um grupo diferenciado, seria interessante olhar para essa atuação naquilo que realmente importa no processo decisório. E eles ocupam realmente papéis importantes em relatoria de projetos, em tudo isso, eles ressaltam isso. Acho que isso realmente conta. E uma coisa que a gente percebe também é que eles trabalham muito em grupo. Eles assinam muito projeto em coautoria, até entre eles mesmos. Ou às vezes proposta de emenda, né? Ou às vezes proposta de emenda. A proposta de emenda às vezes é importante, porque imagina um caso desses, né, de um projeto de lei que chega do Executivo. É ele que vai ser aprovado no final, ainda que modificado, e certamente modificado. Então o importante, às vezes, mais do que um projeto de lei que o parlamentar apresente, é a emenda que ele consegue aprovar naquele projeto que efetivamente vai virar lei. E essa emenda é mais fácil, no certo sentido, de entrar no processo. E, portanto, é aí que acho que a gente tem que olhar. Tirando a RAPS, que é a organização criada pelo Guilherme Leal, que tem uma pegada ambiental, a RAPS tem políticas, pessoas que vão do PCdoB ao DEM, quer dizer, um espectro bem variado. Nos outros grupos de renovação, predominam pessoas de direita ou de centro-direita, um perfil mais conservador. Essa é uma característica desses grupos de renovação? Eles são mais para esse campo político? Por que a esquerda não conseguiu criar os seus próprios grupos de renovação? Eu creio que parte disso tem a ver com o sistema de financiamento dos grupos. Né? Quem é que banca esses grupos? É o empresariado. O empresariado normalmente não é de esquerda. Então, por aí você já tem uma agenda que tende a vir. O Guilherme Leal, até a gente viu aí quando ele participou da campanha da Marina, era o candidato a vice-presidente, é um empresário que tem uma pegada voltada para essa questão ambiental, de sustentabilidade, inclusive com questões sociais. Talvez isso explique a RAPS ter essa abertura maior do que os demais. Outros empresários, embora tenham preocupações importantes, por exemplo, em questões da educação, que é uma área crucial e que vários desses empresários têm investido nessa área, sabem que isso é importante para o desenvolvimento do país, mas, vamos dizer, em muitas outras frentes, eles estão preocupados com questões como produtividade, né, como uma redução do tamanho do Estado, como o controle das contas públicas, que não são necessariamente o tema mais caro à esquerda. E aí é natural que você tenha uma atração muitas vezes maior desses parlamentares, vamos dizer, do centro para a direita. Né, ou da centro-direita. Eu também dificilmente noto, em boa parte deles, talvez com exceção do Partido Novo, parlamentares que sejam, vamos dizer, daquela direita mais dura. Né? Eles geralmente são gente que está ali no que a gente poderia chamar de centro-direita, né? De uma direita moderada. Pelo menos é assim que eu percebo. Liberal na economia. Mas com preocupações sociais. E liberal nos costumes, na maioria das vezes. Geralmente liberal nos costumes. Né? É claro que nada impede que você tenha um grupo paraparlamentar conservador nos costumes e conservador na economia, ou eventualmente liberal no sentido de pró-mercado. É possível que a gente tenha isso, mas, enfim, não me parece o que predomina até agora. Até porque esse empresariado também, de uma forma geral, é liberal nos costumes. Né? Raramente a gente está falando do empresariado que é conservador também na questão dos costumes, pelo menos desses que têm tido a preocupação de financiar esses grupos. Pode ser que, até porque há um efeito demonstração, né, e esses grupos que surgem podem ensejar o surgimento de outros, que a gente tenha daqui a pouco grupos desse perfil mais conservador. E outros grupos que às vezes não são propriamente de renovação política nesse mesmo sentido, que são quase que escolas de formação, muitos deles, mas que têm uma atuação na sociedade civil voltada para a política. Por exemplo, o MBL. Né? O MBL não é exatamente uma coisa igual a RAPS, ao Agora, ao Acredito, acho que é uma situação diferente. É um movimento, vamos dizer, de caráter claramente ideológico, que vem de fora para dentro em relação ao Estado, surge na sociedade, mas aí, vamos dizer, tem uma questão ideológica clara e aí bem mais à direita mesmo. Mas aí me parece um caso particular. É possível que outras organizações de perfil parecido surjam. Agora, um fenômeno que acontece é alguns desses grupos estão coabitando dentro de partidos, mais especificamente no caso do Cidadania. Cidadania é o partido que é o ex-PPS, do Roberto Freire, que se aproximou muito do Luciano Huck, e tem acho que 2 ou 3 grupos de renovação que estão ali dentro do partido. Essa pode ser uma tendência, quer dizer, os grupos de renovação receberem ali o guarda-chuva de um partido, como se eles fossem tendências internas, correntes dos partidos? É possível, claro que isso depende também de como o partido se coloca em relação a isso. O PPS e a Rede foram 2 partidos, por exemplo, que se abriram nas últimas disputas eleitorais para aquelas candidaturas que seriam candidaturas avulsas, num certo sentido. Né? Mas como a legislação não permite, toparam abrigar pessoas com esse perfil. Como o MDB lá atrás. Né? Como o MDB lá atrás. Né?
Mas a rede, enfim, é bem menor, né? Teve um pouco disso também para deputado estadual, gente que se elegeu nesse perfil, mas o Cidadania também se abriu. E aí eu acho que a questão ideológica dos dois partidos, tanto da rede como do Cidadania, embora o Cidadania com mais robustez, um partido mais estruturado, com mais recursos e tudo mais, explica por que as pessoas foram para lá. Onde está o Cidadania no espectro ideológico? É um partido, vamos dizer, que está no centro. Então ele pode pegar a gente um pouco a sua centro-direita, um pouco a centro-esquerda, embora ele venha, né, do velho Partido Comunista, mas é um partido que claramente caminhou para o centro, teve muito próximo nos últimos anos de governos do PSDB, em alguns lugares até um pouco mais para trás chegou a ter relações com o PT, mas também com o PSB, ou seja, é um partido que pode captar a gente de um monte de lugares. Houve uma possibilidade de fusão do Cidadania com a rede, inclusive isso chegou a ser discutido, outro Cidadania com o PV, outro partido que ocupa mais ou menos esse lugar. Então, acho que isso confirma um pouco aquilo que eu falei, que talvez a gente esteja falando de um espectro que na parte mais dominante é de gente com esse perfil, do perfil de centro, liberal na economia, mais progressista na área de políticas sociais e que, portanto, talvez encontre ali um espaço positivo. Além do que, e aí do ponto de vista não só ideológico, mas organizacional, um partido que aceita pessoas com essa trajetória, aceita que as pessoas desenvolvam ali uma atividade nesses termos. A gente vê que nem todo partido está a fim de aceitar isso. A gente não vê tanta gente com esse perfil no PT. A gente viu a confusão que deu a atuação da Tabata Amaral no PDT e do Rigoni no PSB, né, que tiveram posturas diferentes, diziam que tinham ali um compromisso do partido de aceitar a sua atuação diferenciada, mas na hora do vamos ver, de uma questão controversa, que era a reforma da Previdência, não aceitaram. E, ao que consta, o Cidadania não criou problemas para os seus que atuaram nessa frente, talvez até porque o próprio partido tinha uma posição diferente em relação a esse tema, que foi, digamos, o tema mais candente, né, do primeiro ano aí dessa legislatura. Então, acho que talvez isso se explique por isso, né? Agora, pode-se criar uma possibilidade de haver facções internas, tendências internas aos partidos com essa origem? Pode. A questão é que às vezes também são movimentos variados, né? O mesmo partido vai ter gente de vários desses movimentos. E não necessariamente eles têm uma completa, embora eles tenham semelhanças, afinidades, eles não têm necessariamente uma completa organicidade, né? Eles não fazem parte da mesma organização, como ocorria com outros partidos que tinham tendências mais estruturadas dentro, facções. O PT, tradicionalmente, tinha isso muito estruturado, as tendências até faziam seus próprios encontros, né? Tinha uma estrutura, inclusive era um problema para o PT, mas porque o PT era um partido mais coeso, então ele não lidava bem com, digamos, subgrupos internos, que eram percebidos muitas vezes como usando o PT de barriga de aluguel, alguma coisa desse tipo, né? Esses outros partidos talvez não tenham tanto essa questão, até por serem partidos menos rígidos do ponto de vista da disciplina partidária e da consistência ideológica. Eu queria voltar um pouco na questão do financiamento, professor, que o senhor disse, enfim, muitos desses grupos são financiados com doações, Sim. no momento em que campanhas e partidos têm, doação de empresas limitadas. Isso é uma questão? É legítimo ter essas pessoas na política com formação financiada desta forma? É uma ótima questão, né? Eu já vejo colegas, por exemplo, fazendo uma crítica a essas organizações, entendendo que é uma forma justamente de burlar a proibição ao financiamento de campanha pelas empresas. Eu acho que tem uma diferença importante aqui. As empresas, nesse caso, não estão financiando campanha eleitoral. É diferente de você financiar a propaganda do candidato, o deslocamento do candidato, um comitê de campanha. Isso é o financiamento eleitoral tradicional, a produção do programa de TV, de rádio ou de outros materiais que possam ser difundidos pela internet, enfim. Isso é uma coisa. Outra coisa, a meu ver, muito diferente, é você financiar a formação das pessoas. Você está, na verdade, criando quadros que têm ali uma série de pontos em comum. Agora, o financiamento da campanha, propriamente dito, ele vem de outro lugar, não vem desse tipo de recurso. Então, eu acho que tem um lugar diferente. Existe alguma sobreposição? Existe, por exemplo. Mas eu acho que não tanto eleitoral, mas partidário. Uma parte dos recursos que vão para os partidos pelo fundo partidário são direcionados às fundações dos partidos, que, pelo menos em tese, eu digo em tese porque nem todas fazem isso, deveriam servir à formação dos quadros do partido. Essa é a grande finalidade. Promover debates, formação e tudo mais. Alguns partidos têm fundações que são mais efetivas desse ponto de vista, que funcionam efetivamente como lugares de formação. Outros nem tanto. Aquilo ali vira um lugar para mais alguém do partido poder lá gerir certos recursos e ter um espaço institucional. O que essas entidades fazem é um papel que, num certo sentido, seria o papel das fundações partidárias, em boa medida.
né? Formação de quadros, promoção de debates, criação de consensos. É esse o espaço, né? Sobretudo nesse ponto mais quase que intelectual acadêmico, num certo sentido. É uma academia do partido. É diferente, claro, de um congresso partidário que você vai tomar resoluções, tomar decisões efetivas que vão depois ter consequências até para a maneira como esse partido se comporta no legislativo e no executivo. Isso é outra história. Agora, as fundações partidárias têm esse caráter mais formativo. E o que eu acho que essas fundações fazem isso. Para isso, eu não vejo problema de você ter dinheiro privado, inclusive dinheiro empresarial, já que a gente está nesse âmbito. Me parece que o complicado seria as empresas estarem entrando no segundo estágio, que é o estágio aí sim do financiamento da campanha propriamente dita. Né? Aí acho que a gente teria um problema muito sério. O Luciano Huck, que é pré-candidato à presidência, ele patrocina alguns grupos de renovação, que agem praticamente como um grupo político do Luciano Huck, né, dentro da política. De certa forma, isso não pode ser uma maneira de dissimular um projeto de poder dentro dos grupos de renovação política, de colocar vários deputados ligados a ele, em vários partidos diferentes, criando uma espécie de bancada do Luciano Huck, por meio dos grupos de renovação? É possível. Agora, eu não vejo nisso um problema em si. Acho que política é isso mesmo. Né? Política é poder. Política é disputa por poder, é disputa por espaço. Se isso é feito, e isso é feito até de uma forma mais ou menos clara, é do jogo. Né? Não vejo aí um problema necessariamente. E até digo o seguinte, é engraçado que essa expressão que você usou, projeto de poder, né? É uma expressão que acabou se tornando de uso corrente e geralmente num sentido mais negativo. Né? Eu acho que é o seguinte, quem não tem projeto de poder não faz jus à condição de político. Né? Qualquer político que se preze, qualquer partido político que se preze, tem mesmo que ter projeto de poder. É claro que a questão é, projeto de poder para quê? Né? Para fazer coisas positivas ou coisas negativas, coisas legítimas ou coisas ilegítimas. Acho que aí o problema é o conteúdo do projeto de poder. Mas para poder fazer qualquer coisa, primeiro você tem que conquistar o poder. Você tem que chegar a um governo, ganhar bancadas nas casas legislativas, é isso que vai te dar espaço para fazer. E se o Luciano Huck tem aí o seu projeto político, entende que há um modelo de país que faz sentido para ele, que ele quer implementar e vai concorrer a uma eleição presidencial, por exemplo, e tudo indica que será uma eleição presidencial, me parece natural que ele procure se articular. A discussão, aí me parece que é uma discussão mais interna aos próprios grupos, né? Até que ponto eles estão, os grupos, dispostos a operarem nesse registro, a serem, na verdade, um instrumento de uma ou outra liderança para que sirvam para o seu projeto político. Se os grupos acham que não é para isso que eles estão ali, aí a discussão é da sua finalidade. A gente pode dizer que eles estão, na realidade, sendo desviados da sua finalidade original. Mas aí, eu diria, é um problema interno deles. Eles têm que saber, se afinal de contas, estão gostando de fazer a coisa dessa maneira ou não. A gente viu que um desses grupos aí teve uma crise interna, né? Justamente por conta dessa atuação do Luciano Huck. Agora foi o Acredito, né? Se eu não me engano. Ou agora, eu sempre me confundo. Eu sempre me confundo também. Não lembro qual deles, que até o Ale Youssef, que é secretário de Cultura aqui em São Paulo, era um dos membros, se sentiu desconfortável, se afastou do grupo e passava por essa relação com o Huck. Mas eu diria, é uma questão interna corporis, né? Eu não acho que é um problema em si. É um problema para aquele grupo, se aquele grupo entende que ele não foi criado para isso e os seus membros não querem agir daquela maneira. Agora, o problema em si, eu não vejo aí nenhuma situação que mereça preocupação. Professor, todos esses grupos se dizem da renovação política. E, enfim, isso é um capital político enorme agora. O que o senhor vê como uma renovação política? É uma renovação de perfis? É uma renovação de agenda? Olha, renovação política, eu falo assim, é que nem reforma política, né? Quando as pessoas falam, vamos fazer uma reforma política, qual, né? É como reformar a casa. Você vai reformar a casa, você vai fazer o quê? Você vai derrubar 2 paredes, você vai construir mais 3. Dependendo da reforma que você faz, o resultado é um ou é outro. Dependendo da renovação que você tem, o resultado é um ou é outro. A gente teve efetivamente uma renovação da política, por exemplo, com a emergência do bolsonarismo, né? Agora, é uma renovação em que termos? Chegou aí um grupo que até agora era muito marginal na política brasileira, ou sequer participava dela no seu teor central. A avaliação tem que ser substantiva em relação ao que esse governo representa, o que ele tem feito e tudo mais. Eu diria que o mesmo vale aí. Às vezes se fala em nova política, velha política. O que é nova política? O que é velha política? É nova política de direita ou de esquerda? É nova política de centro? É nova política em que termos? Eu entendo que o desgaste da política convencional no Brasil se dá por aquilo que eu já mencionei antes aqui, que é a questão da profissionalização da política, que, insisto, é inescapável.
Não há como alguém se dedicar em tempo integral a uma atividade e não virar um profissional dela. Isso não quer dizer que você não possa ter uma porta de saída, que você não possa ter um plano B, que hoje você está aqui trabalhando, sendo economista de formação como jornalista, mas você não possa voltar a atuar no campo da economia especificamente. Agora, enquanto você atua como jornalista, você é uma jornalista profissional. Você se dedica a isso em tempo integral. Eu diria um político a mesma coisa. Ah, mas ele é um médico de formação. Sim, mas enquanto ele é um deputado, ou é um governador, ou é um prefeito, ele é um político profissional. Eu não vejo nenhum problema nisso. Muito pelo contrário, eu acho ótimo. Tanto eu acho ótimo que, geralmente, quando a gente quer contratar alguém para fazer um serviço para a gente não quer contratar amador, né? A gente quer contratar profissional. Vejam em um empresário que criou um partido, o Amoedo, né? O Partido Novo, e o Partido Novo tinha lá aquele lema de que política não pode ser profissional. Uma certa ocasião, num evento na Rapps, eu perguntei para o Amoedo, que estava lá presente nessa reunião da Rapps, falei, você contrata amadores para trabalhar na sua empresa? E ele ficou me olhando meio aparvalhado, assim, não me respondeu nada. Óbvio que não, ele contrata só profissionais. Que diabos faz com que a gente possa pensar que a política é a única esfera de atividade humana em que os amadores seriam melhores que os profissionais? É claro que não seria. Isso é uma coisa. A outra coisa é o profissionalismo nos seus vícios. E toda atividade profissional tem. O mecânico que inventa o defeito do seu carro não tem. Né? O pedreiro que usa mais material do que deveria e leva uma parte com ele, o médico que receita o medicamento que a empresa farmacêutica que financia as viagens dele para os congressos quer que ele receite, o advogado que coloca o taxímetro e faz o processo durar muito mais tempo do que precisa. Todo profissional, os professores que não trabalham direito, todo profissional pode ter um vício profissional. O político também. A questão, então, me parece combater os vícios da profissão. Então, a nova política, para fazer sentido como uma expressão, uma ideia de renovação, seria combater os vícios. O que são esses vícios? O político que, na verdade, não representa a contento de seus eleitores, que é corrupto, que gosta de privilégios, que gasta muito mais recursos do que precisa, que não presta contas dos seus atos. Isso me parece um problema. Então, uma renovação no sentido positivo seria uma renovação que caminhasse nessa direção. Eu noto em vários desses grupos isso como uma preocupação comum. Acho que vários deles têm, pelo menos nos seus objetivos formais, essa preocupação de tornar os políticos mais responsáveis perante o eleitorado, mais representativos. Só espero que eles não façam isso acreditando nesse conto da carochinha, que é o conto da carochinha da política não profissional. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, nunca existiu, e se um dia existir, não vai dar certo. Não vai dar certo por isso que eu falei, porque profissionais que se dedicam em tempo integral a uma coisa normalmente se dão melhor do que amadores para aquele mesmo tipo de coisa. Muito bem, professor. Eu queria agradecer a sua presença aqui na TV Estadão. O programa vai ficar disponível no Facebook e também no YouTube do jornal. Agradecer também a Fernanda Boldrin e até a próxima. Obrigada, professor. Obrigada, Pedro.